Ok, vamos dar início à nossa classe, à nossa aula, panorama bíblico, e passar a palavra para a nossa professora. E nós vamos depois dar alguns domingos de férias para ela. E então, hoje, a Anísia... pois é, vão ter que me aturar. Olha, que beleza, hein? Isso aí, olha, que enche o coração da gente de alegria, né, minha gente? Anísia, quando voltar aula presencial, eu vou ser aquelas alunas que levam... A vida é boa, né, meus irmãos? Quando voltar aula presencial, eu vou ser aquelas alunas que levam maçã para a professora. Ai, que delícia, olha aí. Eu tô sabendo... Eu não vou levar, não, só para você. Olha aí, ó, muito obrigada, viu, Milu? Eu só anoto, eu só tô anotando só isso aí. Tu tá escutando, Milu? Pode anotar, as maçãs aqui da roça é só para o professor bom. Eu estou desmoralizado nessa classe, mas tudo bem. Eu nem vou dizer que os Maianísia já estão com passagem pronta para Bariloche, vão passar um tempo lá, não é isso, não? Vamos sim. Vamos ver a neve. Isso, é. Lá no Birajara nevou, não? Lá só giou. Ok, então vou passar a palavra para a melhor professora de escola bíblica, né? Porque o resto vai ver. Vai vendo. Fico, irmão. Ele ficou hashtag chateado. Fica assim, não. Eu aprendo com você e passo aqui. Vamos o mestre. É o mestre. Sabia que influencia? É, né? Tá bom. Lógico. Vamos orar? Vamos Senhor lá. Pai, eterno Senhor, sobre as nossas vidas, Criador da vida, obrigado, Senhor, por mais uma manhã que nos colocamos a estudar a Tua Palavra. Obrigado porque estamos reunidos, mesmo remotamente, mas sabemos que o Senhor está conosco, Teu Santo Espírito estará ministrando aos nossos corações. Amém. Esteja usando a Tua serva para o louvor da Tua glória, esse momento que estaremos estudando aqui, e que tudo seja por louvor da Tua glória, edificação do Teu povo, e que possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Enquanto isso, eu vou liberando o pessoal aqui, tá? Tá bom. Então, vamos lá. Nós terminamos lá o livro de Números. Como nós passamos bastante tempo sem aula, nós acabamos, às vezes, perde um pouco o fio da meada, mas os irmãos lembram que o livro de Números terminou lá com aquele assentamento lá nos gramados lá de Moabe, onde fizeram lá aquela assembleia, né? E terminou assim o livro de Números, né? E decidindo ali o que é que ia ser dali para frente. Aí agora nós chegamos no livro de Deuteronômio. O problema desse livro começa já com o nome. É engraçado, porque eu já vi pregação em Deuteronômio, Deuteromônio, e já é difícil até de aprender a falar o nome do livro. Exatamente. Né, pastor? Exatamente. Então, olha aí que tem dificuldade de falar o nome. Então, a gente, quando vai na igreja ouvir hoje nós vamos pregar uma mensagem que está lá no livro de Deuteronômio. A gente fala, mas a pessoa não aprendeu nem o nome do livro ainda. Então, precisamos treinar aí falar o nome do livro, né? Geralmente, a gente pega só a abreviatura, né, DT, mas na hora de falar, então, a gente tem um pouquinho de dificuldade. Deuteronômio, nós falamos na última aula que nós íamos falar sobre esse livro e que esse livro significava revisão da lei. Então, tudo que for falado hoje, nós já vimos nos outros livros do Pentateuco. Esse é o último do Pentateuco, né? A partir da semana que vem, nós vamos entrar nos livros históricos, que é Josué e em diante, até o livro de Ruth. E aí, o que acontece? Tudo que nós vamos falar hoje, nós já falamos, porque é uma revisão daquilo que já foi ensinado.
Porque agora eles vão passar para uma terra onde eles vão se chamar de pátria e precisa desenvolver nesse pessoal um amor patriota, um amor nacional. Ou seja, um amor que estaria baseado na obediência desse povo, mas agora com uma intensidade muito maior, com encorajamento para que esse povo entrasse com coragem nesse negócio, porque agora eles iam formar uma nação e eles tinham que estar dispostos a viver e morrer por essa nação. E ninguém vive e morre por uma coisa que eles não conhecem, que eles não amam. Então, precisava desenvolver esse amor patriota. A gente tem falado muito isso, né, de patriotismo nos últimos tempos, né? Amor pela pátria. Então, precisava desenvolver esse amor patriota nas pessoas para que eles pudessem obedecer essas leis. Eram leis, agora vão ser leis novas, pastor? Uma coisa bem interessante de ser destacado, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós somos codificados a dizer assim, relação do homem com Deus era através da lei, era através do templo, era através da nação. Mas nós estamos vendo aqui, há uma coisa interessante dessa repetição da lei, quando ele diz lá no Shema, né? Ele diz ame, ele está falando de amor, de relacionamento. Então, desde o Éden, desde a fundação de uma nação conhecida como povo de Deus, sempre Deus quis ter um relacionamento com a humanidade e de dizer assim, vai ter as leis, vai ter os sacrifícios, mas essa relação de Deus com o homem nunca mudou, que ele gosta, e o desejo de Deus sempre foi o resgate e o amor da humanidade por esse Deus criador de todas as coisas. Davi vai dizer, o Senhor não quer sacrifício, mas um coração contrito, né? Era só para destacar isso. Muito obrigada, é isso mesmo, porque na verdade agora a proposta não era assim, nós vamos formar aqui uma igreja, uma comunidade onde eu frequento se eu quiser, eu vou no dia que eu quiser. Não, agora vai ser formada uma nação que você vai viver nela, você vai ter os deveres e direitos, mas você tem que ser cumpridores dessa lei para fazer parte dessa nação. Não, você não tem como fugir. Agora você vai ser cidadão dessa terra, você vai ser patriota, você vai amar essa nação, a ponto de obedecer essas leis, porque se você não obedecer, você não vai poder viver de acordo como deve ser. Então, o texto, o livro de Deuteronômio, ele começa a mostrar, Moisés começa a expor as leis para essa nova vida em Canaã. Até aqui foi uma coisa. Agora nós vamos começar uma nova vida e essas novas leis vai ter que fazer parte da sua vida. E você tem que estar disposto a obedecer. Então, o livro todo, eu fiz assim um esbocinho para mostrar de como é que Moisés trabalhou isso. Do capítulo 1 ao capítulo 4, ele lembra o povo da fidelidade do Senhor. É lembrar da fidelidade. Olha, Deus é fiel. Deus sempre esteve conosco. Deus sempre nos ajudou. Do capítulo 5 ao 11, ele vai falar dos fundamentos da lei. Ele vai reafirmar a lei. Olha, se vocês esqueceram, a lei é essa. Vocês precisam estar com isso na cabeça. Do capítulo 12 ao 26, ele vai falar referente à vida em Canaã. Olha, a vida em Canaã vai ser assim, assim, assado. Diferente de muitas coisas que vocês já viveram até agora. Agora vai falar assim, olha, e o cumprimento dessa lei em Canaã? Lá vai ser exigido. Você vai ter que obedecer. Para você permanecer em Canaã, você vai ter que ser obediente. E o do 31 ao 34 é as determinações finais de Moisés e a sua partida, então, porque morreu o Moisés, né? O título, né, do livro, esse aqui são informações que a gente vai falar, porque é o panorama do livro, mas é informações que você pode adquirir em qualquer lugar. No livro que o pastor mostrou aí, Panorama Bíblico, fala, se você pesquisar na internet, olha lá, o pastor está mostrando.
Essas informações vocês podem ter, eu só vou falar porque a gente já tem feito isso mesmo em todos os livros. Tem um título hebreu, que eu não sei se eu vou pronunciar direito, mas ele chama Hele Hadavarim, que significa estas são as palavras. Né? Eu ainda não estou falando hebraico, então precisa decorar a pronúncia das palavras. Então, Hele Hadavarim, que significa estas são as palavras. Mas a Septuaginta traduziu para nós de uma maneira não tão fácil, mas muito melhor do que Hele Hadavarim, como Deuteronômio. Não ficou muito fácil, né, pastor? Mas ficou melhor, né? Pois é, por isso que eu costumo dizer, é o 5º livro da Bíblia. Já melhorou bastante aí. O que significa segunda lei ou repetição da lei. O autor, né, embora não cite, mas a tradição judaica aceita que seja Moisés o autor do livro. A data a gente sempre fala, né, que está ali entre 1446 a 1406 a.C. Lembrando que essas datas elas são decrescentes, né, da maior para menor. Aí vem o cenário do livro. Né? Esses acontecimentos que foram narrados, eles ocorreram enquanto Israel estava acampado na fronteira da Terra Prometida. Eles não estavam lá ainda, ao leste do Jordão, lá nas planícies de Moabe, onde houve a assembleia sentada no gramado. Que agora não é sentado na cadeira, com o pastor sentado lá na frente numa mesinha. Era sentado no chão, lá fizeram a assembleia. Aí fizeram lá e depois é que eles passaram. Então, essa revisão era para mostrar para o povo, a partir daqui, lá na frente, a regra é essa. Então, lembrando que teve gente que nasceu no deserto, né? No deserto. Que não viu o mar abrir, que não conhece o Egito e nem conhece terra nenhuma, né? O povo nasceu nômade, né? Sim. E é importante lembrar que, por que se fez necessário? Às vezes fala assim, nossa, mas esse livro é um livro assim que é chato para ler, porque tudo que foi falado está falando de novo. Porque, assim, de um livro para outro, de uma passagem para outra, não aconteceu, fala assim, passou 15 dias, passou um mês, um ano, passou muito tempo. Lembrando que as pessoas que viram e viveram e ouviram essas leis primárias lá atrás, elas morreram no deserto. Nasceu agora aí uma geração nova, que muitos deles nem ouviram falar e não sabiam nem quem eram essas pessoas. Ficaram lá atrás, muito lá atrás. Então, agora eles precisavam falar, ensinar essa nova geração o que aconteceu, lembrar do que Deus fez, falar dessas pessoas, dos feitos e preparar essas pessoas para entrar na Terra Prometida. Então, eles precisavam ensinar. Por isso que eu falei numa aula dessas passadas que precisou de muita paciência para ensinar de novo o que já havia sido ensinado. Às vezes a gente fala um negócio, a gente aprende uma coisa, fala, mas isso de novo? Né? Até nas mensagens a gente fala isso, mas o pastor vai pregar isso de novo. Como se você ouviu uma vez, você não precisasse ouvir mais nunca a respeito daquilo. Eu já sei, não preciso saber mais. Né? Como as mensagens agora de arrependimento e conversão. Eu sou convertido, eu já me arrependi, eu não preciso mais disso. Como não? Se arrependimento é todos os dias. E hoje conversão... é sobre Zaqueu. Hoje é sobre Zaqueu. Olha aí, mais um. Então, a gente precisa de todo dia. Agora, imagina se nós passamos muito tempo. A gente sente, por exemplo, ficamos um mês de agosto em recesso da EBD. Se você para com o aprendizado, o retorno é difícil. Agora, imagina depois de passar muitos anos, onde as pessoas com que viveu com aqueles ensinamentos morreram. Agora a gente precisa treinar outras pessoas. E eles lá no campo de Moabe tiveram, então, essa explicação, esse ensinamento. E os irmãos vão ver mais para frente o que os moabitas se tornaram o inimigo ferrenho de Israel. Lá mais para frente, os irmãos vão ver isso, né? Os irmãos já... E quem já leu o Deuteronômio até aqui, já sabe de que isso aconteceu. Né? Eles precisaram repetir até a normativa do culto, né? Sim. Que dá para a gente abrir um parênteses e falar assim, esse povo precisou aprender até como adorar a Deus, né? Sim, eles esqueceram. De novo. Eles passaram tanto tempo sem praticar que eles esqueceram tudo.
E a gente sabe que tudo que a gente não pratica, a gente esquece. Eu conheci uma mulher que era professora de piano, ela falava assim, olha, se eu passar 1 semana sem treinar, eu sinto. Se eu passar 2 semanas sem treinar, meus alunos sentem. Porque a gente percebe que a pessoa não tá evoluindo. E a gente percebe que não está evoluindo também. Então, a gente precisa ficar sempre lembrando das coisas. Né? Então, eles estavam num lugar, lá nas terras de Moabe, que se tornou, os irmãos conhecem a história, se tornou inimigo ferrenho de Moisés. Eu não sei se os irmãos lembram da história, mas o rei lá, o rei moabita, chamado Baraque, contratou lá um profeta para amaldiçoar o povo de Israel, que não deu muito certo, precisou de uma jumenta falar lá uma meia dúzia de palavras para resolver a questão, e os irmãos conhecem essa história. E não deu certo, mas porque a raiva deles, do povo de Israel, era bem grande. Né? E Deus continua usando o jumento. Todo domingo na Bíblia. Se for para a edificação de todos, amém, né? Ai, Deus. Aí tem o objetivo do livro, que eu já falei aqui, que era preparar essa nova geração para a vida em Canaã. Né? E agora, qual é a diferença dessa lei para a lei que já tinha sido falado? A lei era assim, a lei original de Moisés, ela era uma lei assim, de direcionamento, sabe, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. A partir de agora, essa lei de direcionamento, ela se torna mais exortativa, porque agora é obrigado a cumprir. É uma lei, que padronizava a nova vida em Canaã. Era uma lei nacional. Né? Então, ela lembra o passado, como foi explicado isso. Ela lembra o passado, exorta o povo do presente, olha, agora é assim, porque isso vai depender muito das promessas de Deus para o nosso futuro. Essa obediência aqui. E aí, por que ele chama o livro de Segunda Lei? Falei já algumas vezes aqui, vou repetir. Porque repete o decálogo, fala do amor, realça o benefício pessoal em guardar os mandamentos, ele é mais exortativo, relação entre bênção e maldição. Né? O Velho Testamento, o pastor falou isso até esses dias, falando que o Velho Testamento tem muito disso, né? O bem e o mal, a bênção e a maldição. Expressa preocupação com os necessitados, isso não é de agora, já é desde aquela época. Fala da vida familiar, acentua a responsabilidade dos líderes, fala do perigo da prosperidade, e Deus escolhe Israel, Israel escolhe Deus em amor. É o resumo aí do que o livro trata. Aí o capítulo 6 do livro de Deuteronômio traz aí a profissão de fé, que é até hoje uma regra, né, para que eles repetem isso. É o que eles chamam de chamar. Tem sido uma marca autêntica da religião de Israel através da história, de toda a história. Né? Embora tenha deturpado aí a importância, quando os irmãos forem ler isso aí, de um único Deus, né? Então, é de um Deus ou o Deus, então há aí uma discussão que nós não vamos entrar aqui agora. Se o pastor tiver aí um parecer a respeito disso, pode até explicar aqui, mas a profissão de fé permanece. Agora, entre um Deus e o Deus, aí já é o tema para outra aula. É isso, pastor? É isso mesmo. É isso aí mesmo. Nós temos a teologia central do livro, né? Ele contém 259 referências dos 4 livros anteriores de Moisés e apresenta uma combinação de amor, santidade e justiça de Deus. Então, não é um livro que fala só de lei, mas fala também do amor de Deus. É um livro mais citado no Antigo Testamento, eu até anotei aqui, 356 vezes no Antigo Testamento e 190 no Novo. Jesus citou muito o livro de Deuteronômio, né? E mais do que os outros todos.
E era comum as pessoas, o Jesus, os apóstolos, citar o Antigo Testamento. Até o diabo citou o Velho Testamento, mas ele errou porque ele citou fora do contexto, estragou tudo o negócio, né? Todo mundo sabe da conversa que ele teve lá, que ele usou Mateus 4:6, quando ele falou do Salmo 91, mas esqueceu de explicar direito o contexto da história e errou. Né? Quando ele falou que os anjos cuidarão, não vai deixar você... Né? E aí não explicou o contexto, e aí deu ruim. Por isso que é bom saber bem o contexto histórico do livro. O diabo não sabia. O diabo não sabia. Citou o Salmo 91 para Jesus e estava fora do contexto. Isso é o que dá não vir na escola bíblica dominical. Exatamente. Fica faltando na escola bíblica, dá nisso aí, ó. Aí vem as 4 leis espirituais de Israel, que está no livro: temer e reverenciar o Senhor, seu Deus, andar em todos os seus caminhos e amá-lo, servir ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma, e guardar os mandamentos do Senhor. E é engraçado que, mais tarde, o livro de Miqueias vai trazer essa mesma orientação. Né? Porque a gente fala, mas as coisas, a gente fala uma coisa, não precisa falar mais. Precisa. O Miqueias 6:8 vai dizer a mesma orientação: amar a Deus, guardar os mandamentos, porque a pessoa precisa ficar lembrando. Né? Aí vem a responsabilidade dos líderes públicos, que é o capítulo 16 e 17. Era o povo que fazia a aplicação das leis. Eu penso comigo hoje que se as pessoas que fazem as leis hoje lessem o livro de Deuteronômio, talvez não tomassem decisões tão arbitrárias e tão erradas. Né? Que tinha 3 classes de líderes naquela época: os juízes sacerdotes e os reis. O que eles faziam? Aplicar a justiça sem parcialidade, que hoje é um negócio meio confuso. 2 salvaguardas eram exigidas, 2 testemunhas eram exigidas para garantir um julgamento imparcial. Abster de receber suborno de qualquer espécie e procurar constantemente conselho na palavra de Deus. Então, são coisas que, se fossem aplicadas hoje, seriam bem interessantes. Porque cada coisa que a gente vê falar na televisão, de suborno, de corrupção, de juízes comprados, tomando decisões erradas, que a gente fica sem saber por que eles fazem isso. Mas o livro de Deuteronômio traz essa orientação. Aí tem a mensagem central do livro, que o autor chamado Carlos Oswaldo definiu assim. A mensagem central do livro de Deuteronômio é: um amor leal a Javé, expresso em obediência à aliança, é o requisito essencial para a prosperidade e a permanência na terra prometida. Então, era o amor leal a Deus demonstrado através da obediência. Então, obediência não é um castigo, não é martírio. Uma forma de demonstrar o amor a Deus, né? E para poder participar das promessas que ele fez, que viriam na terra prometida. Isso vale para nós ainda hoje. A obediência a Deus. Porque nós queremos tudo, mas obedecer nós não queremos. Então, nós precisamos rever o nosso amor a Deus. Eu amo a Deus até... Eu amo a Deus quanto? Para poder a gente avaliar que a obediência, ela requer esse amor, porque senão a pessoa não obedece. Ela vai até ali, ela vai se for obrigada, mas não é isso que Deus quer. Deus quer uma obediência em amor, aquela que você faz por prazer. Eu obedeço porque amo. Então, essa é a mensagem central do livro. Aí vem a teologia do livro, que eu sempre coloco, né? Que são 5 pontos também, que o livro fala que Javé está próximo, Javé é singular, Javé é ciumento, Javé é amoroso e Javé disciplina seu povo. Isso que nós temos falado, e o pastor tem falado também, é a respeito disso. Nós
pensamos que, devido a esse amor, a essa demonstração de amor de Deus por nós, a ponto de dar o seu filho por nós, nós imaginamos que ele não nos disciplina. Então, a Bíblia, desde o Gênesis, vai falando isso, a respeito da disciplina do povo de Deus, obviamente, né? Então, a disciplina faz parte do nosso caminhar diário. Aí, o livro de Deuteronômio também fala a respeito do Código de Direitos Humanos, que isso é um ponto atual. Cadê o pastor? Sumiu. O Código dos Direitos Humanos. Hoje se fala muito de direitos humanos. Mas é novo isso? As pessoas estão falando disso agora? É algo que surgiu há pouco tempo? Então, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vê que essas coisas não são tão recentes assim. O capítulo 19 fala a respeito dos direitos humanos. Aí, se os irmãos, eu vou lendo os tópicos aqui, e os irmãos podem me interromper e falar se os irmãos concordam com isso ou não. 1. A pessoa humana tinha um valor altíssimo. O assassinato era um ataque à vida e ao autor da vida, merecendo, portanto, a pena capital. Capítulo 19, versículo de 1 a 13, até o capítulo 13, mas o capítulo 19, de 1 a 13. Então, o assassinato era um ataque à vida e ao autor da vida, merecendo, portanto, a pena capital. E nós vivemos num país onde isso não acontece. Mas os irmãos é favorável aí que isso acontecesse? Maravilha de lei, que volte o mais rápido possível. E não é só aquele que mata com o revólver ou com a faca, não. Aquele que tira o alimento da mesa do cidadão e ele morre de fome. Nós vemos aí, outro dia passou muito na televisão, foi um caso muito debatido, muito falado, que foi o caso de um cidadão chamado Lázaro, que passou no mato escondido, que matou um povo lá, né, no estado dele lá, e ele foi abatido, então, pela polícia. Aí os direitos humanos, agora atual, disse que não precisava daquilo, e foi muito severo, foi muito assim, houve muita discussão, não, está certo, não está errado, e a gente ficou no meio daquele fogo cruzado, sem saber o que pensar a respeito daquilo, da crueldade que aquele cidadão cometeu. Mas nós temos aqui um direcionamento bíblico, mas nós não sabemos, mas as nossas leis atuais, ela não permite que isso seja aplicado, mas naquela época o assassinato era sim um ataque à vida e ao autor da vida. Desde o primeiro assassinato dos irmãos, né? Sim. Deus já se mostra irado com essa atitude humana de querer tirar a vida do outro, né? Sim. Deixa uma marca em Abel e isso acontece. Mas lembrando, essa polêmica de pena de morte ou não, o Código de Hammurabi, que é a cópia quem copiou quem, a gente não sabe, mas a gente sabe que o Código de Hammurabi foi o que regeu o mundo antigo, olho por olho, dente por dente, vida por vida. Até esse conceito do Código de Hammurabi, que as pessoas até ovacionam, dizendo, tá vendo, é assim, a gente precisa lembrar o seguinte, se eu quebrasse um dente do Osmar, ele tinha o direito de quebrar um outro dente meu, eu não podia matar o Osmar. Até a questão, se ele furasse um olho meu, eu podia furar o outro olho dele. Então, assim... Logo eu. Eu estava esperando ele falar alguma coisa. Ele tá murmurador ultimamente, viu, Anísia? Eu estava esperando ele se manifestar com medo de furar o olho dele. E aí, você só podia ir
de fato, para pena de morte. Pena de morte. Pena capital, né? Pelo fato de uma outra vida ter sido agredida. Então, até isso, existe um controle dentro do povo de Israel e dizer assim, a coisa não pode ser exorbitante, não pode extrapolar. Havia umas cidades refúgio que também fala aqui no texto, que eram lugares onde as pessoas, os criminosos, podiam se refugiar. Ninguém colocava a mão. Agora, havia essa situação de também um cuidado. Quando a gente vê o que acontece com os direitos humanos, é aqui sem querer levantar bandeira, e de fato a gente acaba levantando, não tem jeito, a gente sabe que existe hoje em nossa sociedade algo muito demasiado, uma visão errada sobre justiça, de que só olha para o ser humano e diz assim, ó, ele é assim, mas é coitado dele. Ele é um Lázaro da vida, entre aspas. Mas coitado, ele morou num lugar que... E aí estavam querendo levantar um histórico já para vitimizar o vilão. E esquece daquela família que ele aterrorizou. Aquela mãe que viu o marido, os 2 filhos serem assassinados, e ela ficou ainda 2 dias com ele dentro do mato. Sabe lá que situação. Então, assim, uma sociedade que ainda levanta, pessoas levantam, eu não estou dizendo que tem que matar, arrancar a cabeça fora. Tem que ser feito justiça. E a Bíblia também fala sobre justiça. A Bíblia fala e você vai vendo os Salmos, a gente está estudando os Salmos na quarta-feira, a gente vê como Davi pede, Senhor, se levante, faça justiça. Não é errado a gente olhar para as mazelas que estão no nosso país e pedir para que Deus se levante fazendo justiça. O que a gente não pode é a gente querer fazer justiça com as próprias mãos e achar que nós somos donos da verdade. Agora, que eu acho que se houvesse uma liberação de pelo menos aquele produtor rural, tá aí o Carlinho com aquela fazenda que ele tem lá nas Minas Gerais, lá. Exatamente. Lá no cantão lá das Minas Gerais, com certeza ele está mais seguro se ele tiver uma arma, cara, ele sendo treinado, igual dirigir carro. Você dirige carro, você precisa ter uma habilitação, passar por psicotécnico, fazer exame, todo esse processo. Não dá uma arma na mão de um doido, que nem eu, que não tenho coordenação motora, não posso ter arma. Mas tem gente que dá. Agora, o que hoje existe no nosso país de fato, se defende o criminoso e as vítimas hoje são culpadas. E eu vou dizer que o irmão Paulo mudou muito o meu conceito quando a gente conversou muito sobre arma um tempo desse, no IBD, e eu realmente... Então, ele me ajudou muito a mudar meu conceito. Viu como eu melhorei? É o que eu ia falar agora. Veja bem, o pastor falou que é até justo um produtor rural lá na fazenda, lá no sítio, ter uma arma para se defender. Agora, e o cidadão que mora numa cidade rodeada por bandido, por gente ruim, dentro da sua casa, não tem o direito de ter uma defesa? Eu sei que a nossa defesa é Deus, mas Deus também, ele fala, olha, vocês façam a sua parte. Os irmãos estão falando aí toda hora. Deus faz a dele e a gente tem que fazer a nossa. Lógico que eu não vou pegar uma arma, eu vou sair para a rua arrumando encrenca com todo mundo. Mas eu acho que o cidadão, dentro da sua casa, para defender a sua família, defender os seus filhos. Eu acho que, por exemplo, esse Lázaro que vocês citaram aí, se naquela casa que ele foi matar, roubar, abusar, se o dono da casa... Então, se o dono da casa tivesse uma arma lá e pudesse peitar ele, eu dava uma honra ao mérito a esse pai que cuidou da sua casa e da sua família. Agora, eu sei que a lei agora é o amor. Tudo bem, o Senhor Jesus é o amor. Mas, por que essas pessoas não praticam o amor também? Então, sei lá, fica difícil da gente
tomar uma posição mesmo, não tem que matar. Eu morro, mas não mato. Eu vejo um filho meu morrer, mas não mato. Fica difícil. Mas aí é cada um, né, pastor? Não sei se o senhor se lembra que uma das casas em que ele entrou tinha era uma família com algumas crianças. Eles estavam passando, era essas casas era sítio que a família passava final de semana. E ele só não barbarizou a família porque o fazendeiro lá, o sitiante, não sei como é que chama, ele tinha uma arma e pôs ele para correr. Então, assim, é uma discussão que precisa ser colocada à mesa, em que a gente não pode polarizar essa história. Eu acho que tem a questão da segurança, sim. O crente precisa ter muita sabedoria. Existem pessoas que não podem ter arma, mas existem pessoas que têm condições de tê-la, né, para a defesa da sua família. Eu digo, a gente já conversou muito sobre isso. Eu mudei muito o meu conceito dos tempos para cá, até mesmo porque é esse argumento que o senhor deu. Nós vivemos hoje enjaulado dentro de casa e o bandido vive fora, né? Agora, lembrando sempre aquele que a lei ali, olho por olho, dente por dente, sempre era que o povo de Israel tivesse em ordem, como nós também possamos ter uma sociedade com ordem. E tivesse o direito de defesa, né, pastor? Direito de defesa. A gente vendo essas né, narrativas aí, que até a própria televisão traz, a gente vê que naquela época, que o Nelson falou aí, que havia cidades refúgio para as pessoas que matavam, eles levavam para lá. Quando a pessoa não era morta, pelos próprios executores aqui da lei, eles eram mandados para essas cidades refúgio aí. Mas sim, aí, quando a gente conta essa história, dá a impressão que é uma coisa bacana. Mas essa cidade refúgio era um lugar onde essas pessoas iam, mas elas não podiam sair de lá, a não ser que passasse muitos anos e esses sacerdotes morressem. Era o tipo de um presídio, viu, irmã? Lá era e aí você ficava lá, você não podia sair fora dos muros. Então, eu hoje em dia... Eu tenho essa liberdade. Eu hoje em dia, eu sei que os direitos humanos aí não iam permitir, mas que voltasse como antigamente. O Brasil tem tanta ilha, pega essa vagabundada toda, joga lá na ilha, dá um carretel de linha e 10 anzol e fala assim, amigo, se você pescar, você come, se você não pescar, você vai morrer de fome. Agora, hoje em dia, eles põem eles lá no hotel 5 estrelas e eu tenho que pagar café da manhã, chazinho das 10 horas, meio-dia almoço, à tarde cafezinho, à noite janta, cobertorzinho, água, luz, telefone, televisão, encontro íntimo. Gente, peraí. Não é possível um negócio desse. Aqui o irmão está falando e o pessoal, os alunos da EBD estão se revoltando aqui, ó. Milu vai falar, peraí. Mas a gente não pode ser hipócrita, tem que falar a realidade, né? É isso mesmo, eu concordo com o irmão. Eu vou falar também. Oi. Fala, irmão. Pai do Senhor Jesus, Rosalvo? Oi, amém, Rosalvo. E o Salmo 127:1, irmão Paulo e o pastor? O que diz aí? Fala aí, vamos ver. E é Davi falando a respeito de guerra, muito dentro desse assunto. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Essa cidade pode ser nossa casa. Por isso, irmão Rosalvo, que eu tenho arma há 50 anos e nunca usei. Ele tem guardado. E veja bem, a minha oração todo dia é para que eu nunca precise usar. Agora, você sabe que a bandidagem, se eles respeitassem essa palavra que o irmão leu, eu não precisava ter arma. Não é verdade? Rosalvo, eu não ia falar nisso, mas se você prestar atenção, ele fala, se o Senhor não... Como é que é? Edificar a casa... A parte B. Se o Senhor não vigiar a casa, em vão trabalha a sentinela. Qual é o versículo do Salmo? 127:2. 1 e 2. Se você analisar pelo versículo, então, se a gente for só entre aspas, tá, gente? Eu vou só confiar no Senhor, o Senhor nem colocar. Para que tem sentinela, então?
Então não precisava do sentinela. Eu acho que nesse versículo a gente pode entender o que o irmão Paulo falou. Deus faz a parte dele de vigiar e cuidar, mas a gente tem também a nossa parte de vigiar e cuidar. Né? E dentro da nossa parte, a gente pode ter a nossa liberdade de ter arma. Em relação a isso, eu só queria... Mas só, na verdade, só queria dar o... do assunto. Mas esse sentinela não seria as nossas autoridades, a polícia que tá autorizada nesse sentido? Mas aonde está esse povo, Rosalvo? Que eu não vejo. Se a população também tiver o direito... Olha aí que assunto interessante que os direitos humanos do Deuteronômio nos trouxe. Eu acho que a discussão é o direito da gente ter ou não. Para bandido, né? Quem falou aí? Eu, a Glauce. Direitos humanos que só servem para bandido, né? Porque a família que sofreu direitos humanos não vê, não. É isso aí, Glaucia, apoiada. Eu acho que o problema aí, Rosalvo, é que assim, o que a gente discute no Brasil é o quê? O bandido, dependente se ele tem direito ou não de ter arma, ele tem arma. E ele não vai preso por isso, quando vai preso no dia seguinte está na rua, está matando, está aterrorizando todo mundo, com arma na mão, tendo direito ou não. O que a gente discute no Brasil é o quê? Se a população, se o povo de bem, se a pessoa que está em casa, também não tem esse direito. Porque se eu, como civil, arrumar uma arma, sem registro, sem nada, aparecer um bandido aqui, aterrorizar minha família, eu matar ele, eu vou presa porque eu não tenho porte de arma. Então, a questão que a gente discute no país é essa. Agora, em relação à questão moral e bíblica, toda vez que alguém comenta, que nem o irmão Paulo falou, tomara que eu não precise matar, né? Eu sempre me lembro do Albino comentando quando ele foi fazer o teste psicológico na polícia, porque ele tem que falar lá a religião dele. E aí o psicólogo virou para ele e falou assim: você é evangélico? Ele: sou. Há quanto tempo? Ele: desde que eu de criança praticamente. Aí ele falou: você já matou alguém? Não, nunca matei. E se um dia você precisar atirar para matar? Aí a resposta dele foi simples: se for para defender a minha vida ou a vida de alguém, e se eu matar, eu vou fazer. Primeiro, porque é minha profissão, e segundo, porque eu estou defendendo alguém. Então, por exemplo, no caso da polícia, né, é a profissão, é o exercício da função deles, eles têm que fazer. Se o cara estiver fazendo alguma coisa, ele não atirar, ele é preso. Agora, eu quero falar aquilo que reverendo Augusto Nicodemos fala sobre defesa pessoal. E ele fala muito na mesma linha do que o irmão Paulo. Não existe nenhum texto bíblico, na verdade, que proíba o crente de se defender, de defender a vida. Não existe. Não existe nenhum texto bíblico que proíba o crente de ter uma arma para autodefesa, não para estar se amostrando e brigando no trânsito. Não tem. A fé cristã, ela é pacifista. Eu não sei se a palavra é certa, é pacífica, é uma fé pacífica. Até em alguns momentos somos passivos demais. É a fé cristã, diferente da realidade do Antigo Testamento, que vivia em volta de inimigos. Nós temos nossos irmãos, por exemplo, nós temos nossos irmãos na China, na Índia, a gente nem tem noção, e que eles são metralhados em praça pública, e a gente não pega as armas e vai lá defendê-los. A gente trabalha na questão da oração. Hoje, o que vive no Brasil é um problema social, de segurança pública, e que existe algumas pessoas, como o irmão Paulo, eu sempre digo, não é porque eu digo que a pessoa tem o direito de ter arma que eu quero ter uma, mas pessoas como o irmão Paulo, como tantos outros, querem ter o direito, e esse direito a defesa da sua família, defesa, não bang-bang, não. É dado esse direito. É dado esse direito. Não vejo nenhum texto bíblico que contrarie. Quando você pega, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, o texto está falando daquela construção dos muros de Israel, de Jerusalém, mas como a Milu bem disse, havia sentinela. O povo confiava em Deus,
Confiava. Mas o Salmo está querendo dizer assim, se o Senhor não for o construtor desse muro, da cidade, do povo de Israel, não vai adiantar ter sentinela. Quando você tem Deus como seu protetor, como Deus queria ser de Israel, ia ter a sentinela e ia ter ainda, acima de tudo isso, a proteção de Deus. Não tem como a gente dizer assim, então nós vamos só confiar na proteção divina, senão nós não vamos usar a câmera na igreja, não vamos pôr cerca de arame farpado, nós não vamos cadeado, porque a gente vai contar só com a segurança de Deus. E, infelizmente, é um assunto polêmico, mas que requer para nós uma reflexão, porque a polarização, daqui a pouco, a gente vai nessa discussão aqui, daqui a pouco um grita Lula livre, o outro grita, vamos ser bem sinceros, um grita Lula livre, o outro grita Bolsonaro, o outro grita genocida. Infelizmente, tudo no Brasil tem gerado a isso. Agora, o que a gente precisa entender? Qual é o princípio disso? Você quer ter uma arma, então você tem que... É como dirigir um carro. O carro, ele pode ser um transporte, um lazer, ele pode ser algo de emergência. Agora, para você ter um carro, para o lazer, para a emergência, para o trabalho, você precisa ter alguns processos de habilitação, de cuidado e tal. A mesma coisa é a arma. A arma ela pode ser algo que pode ser usado para você como um colecionador ou alguém que quer uma proteção na sua casa, mas só que é caro para ter uma arma. Legalmente falando, não estou falando de arma escondida, não. Você precisa ter uma habilitação, um treinamento, não pode ser doido, tem que ter uma declaração. Aí é que está o problema. Esse é o problema. No Brasil. Aí eu já perdi a vez. Viu? Sabe, pastor, então, assim, o que eu penso a respeito disso? Dar uma arma na mão de uma pessoa que, de fato, é habilitada, que vai entender o uso da arma na hora certa, no momento correto, e evitar o confronto de brigou com o vizinho, pegou a arma para dar um tiro na cara do vizinho. Não é assim. Então, o que eu acredito é assim, eu percebendo aí que os irmãos debatendo e tal, a gente vê que todos esses assuntos, eles são importantes, e eu concordo com os argumentos dos irmãos, e é assim, eu creio que nós estamos falando aqui do livro de Deuteronômio. Deuteronômio está falando das leis. O que era essa lei? A lei era para normatizar a vida dentro da terra de Canaã. Eu penso que o que valia para aquela época deveria valer para hoje. Se as pessoas obedecessem às leis, as pessoas todas, todo mundo. Não era necessário nem a arma, nem o sentinela, nem o nada. Porque o que acontece? Se a gente obedecesse à lei, para quem é a lei? Para quem é a polícia, por exemplo? Por exemplo, eu não tenho medo da polícia. Se eu estou dentro da lei, eu não temo a polícia. Porque a polícia é para poder coibir alguma coisa que está ali errada na sociedade. Para prender, para poder, botar ordem numa determinada situação. Mas se eu sou obediente às leis, eu não estou ali infringindo nada. Então, essa discussão de ter ou não ter arma é algo que seria desnecessário se nós já tivesse dentro do conceito a obediência, né? A obedecer às leis. Lá estava falando, olha, vai ser assim. Se você matar, você vai morrer. Era esse o tema ali da situação. Mas era necessário que eles fossem obedientes a ponto de não cometer nenhum crime, para não ser necessário essa reviravolta. Hoje nós levamos uma vida muito assim, sabe, nada a ver. A gente não obedece, mas não obedece direito, e aí a gente fica temendo, né? Se eu tivesse arma, serviria de alguma coisa? Não resolveria nada, mas se
ou talvez resolveria, eu não sei, depende da situação, mas independente disso ou não, eu acho que o livro está mostrando o quê? Vocês obedeçam que vocês não vão ter problema na Terra Prometida. Essa é a lei. Hoje seria a mesma coisa. Nós temos um povo moralmente desvirtuado, nós temos um povo que não entende de ética, de cidadania, do direito do próximo, de nada. Nós temos juízes corruptos, nós temos sacerdotes corruptos, nós temos a liderança corrupta, que tem valor, né? Os seus julgamentos têm valor monetário, quem paga mais leva. Então, nós vivemos num mundo injusto. Anísia. Oi. Antes, o Glaucio, só um instantinho. Rosalvo quer falar. A gente cortou, o Rosalvo estava falando e a gente cortou ele. O Rosalvo quer falar, acrescentar mais alguma coisa? Rosalvo. Antes da Glaucio. Bom, Rosalvo? Não, pastor. É o que a irmã Nízia e o pastor falaram. Se a gente for rebater, aí vai dar assunto para umas 2 ou 3 aulas. Mas ainda eu entendo que esse sentinela, e os irmãos vão de lembrar, esse sentinela é a polícia. Eu lembro que quando pequeno, na Bahia, o nome sentinela remete à polícia. Então, o papel da polícia existe. Agora, se a gente for tratar de ineficiência, é assunto para outra aula. Mas eu tenho, diante das nossas leis, quem nos proteja. Falar de ineficiência não é agora, não é aqui. Mas, os irmãos, é isso que eu quero deixar. Existe o sentinela. Então, o que nos cabe é pedir a proteção e a misericórdia do Senhor. Mas é o que eu falei, é ponto de vista. Acho que é assunto para umas 3 aulas aí. Valeu, podemos até trazer o pastor, talvez, ele tenha ali um recurso, talvez até melhor do que o meu, para trazer realmente o significado da palavra sentinela nesse versículo. Aí, para a definição exata do que o sentinela nesse versículo está querendo dizer. Se é realmente autoridade polícia, autoridade política, ou do sacerdote, ou guarda, o que significava exatamente a palavra sentinela nesse texto. Por isso que eu estou falando, todo o texto tem que ser lido, analisado, feito ali o que nós chamamos de análise sintática, o pastor vai lembrar aí, de cada palavra, o que ela significa nesse texto. Porque muitas vezes a gente tem uma palavra, ela tem um significado para nós, mas no texto ela não está querendo dizer isso. Então, seria interessante até a gente falar a respeito do que realmente significa a palavra sentinela nesse texto aí, que é muito interessante também. Fica isso aí para minha lição, para a minha atividade de casa. Isso, faz atividade, domingo que vem você traz a explicação, passa para mim primeiro, que talvez eu não assista, mas você passa para mim para eu poder saber o que significa sentinela aí nessa... Quer dizer que você vai para Bariloche e não vai assistir a gente, é isso aí, né? Não, eu talvez assista, tá? Mas talvez eu não esteja. Coloca a referência aqui nas mensagens para a gente ver qual que é, que eu esqueci já, de novo. Salmo 127. O quê? Sim, o que o Rosalvo falou, Salmo 127... né? E o texto que eu estava falando aqui, baseado aqui nessa definição, é o capítulo 19 de Deuteronômio, de 1 a 13. Glauci? Tá? Oi, eu ia falar do que a Anísia estava falando, da questão da obediência, né? Eu acho que nós hoje, né, a humanidade hoje aqui, principalmente, se esquece, deixa o conceito do que é errado, da corrupção, do pecado lá longe, distante da gente, né? Quando essa corrupção, ela começa, quando eu passo no farol vermelho, quando eu mando falar que eu não tô, entendeu? Quando eu estaciono em lugar proibido. Então, são coisas assim que começa com pequenas coisas, né? E aí essa lei, realmente, eu concordo que ela devia servir para a gente hoje, né? Porque o mundo está do jeito que está aqui, o Brasil está do jeito que está, porque todo mundo enxerga essa questão do erro no outro, mas não olha para si. Sim, e essas coisas acontecem até dentro da igreja.
Com certeza. Se no mundo ela é comum, dentro da igreja também não é um negócio assim, nossa, que nunca acontece. A gente vê que isso acontece também. Para você levar uma vida que a Bíblia diz que você deveria levar, aqueles princípios que Deus coloca para você, você precisa renunciar a muita coisa, você precisa ter essa humildade da obediência, e muitas vezes você não se adequa à igreja justamente por isso. Porque lá tem uma série de normatização que você não está disposto a seguir. Eu acho que é uma luta diária dentro de nós, porque né, a gente herdou isso, a gente nasceu com essa condição dentro. Mas, assim, inclusive dentro da igreja, né, a gente tem o hábito de não olhar também para nós e olhar o outro, achar que o outro é o que tem que ser certo, né? Sim, o líder é o errado, o líder não pode errar, o pastor tem que ser perfeito. O pastor não pode errar, não. Né? Como todo não, o pastor não pode, não. Se ele erra, nós fala. Ele pode errar, mas ele tem que ser humilde e dizer, eu errei, me perdoe, e consertar. Eu nunca erro. Eu também não, eu cometo enganos. Pastor pode sim errar, só não deve, mas que pode. Mas é dentro disso, né, irmão Paulo? A gente tende a enxergar as pessoas que estão acima, né, que estão em evidência, como pessoas que não podem, que são santas. Não, eu vou sair dessa igreja porque o pastor ali, ele fez aquilo errado. Gente, ele é homem, ele pode errar. Né? O que não pode acontecer, ele permanece. Isso, irmã, isso é quem não lê a palavra, irmã, porque na Bíblia está escrito, porque todos pecaram. Então o pastor também pecou. Por que eu vou ser hipócrita de falar que ele não pode pecar, só eu? Não, ele pode, mas não deve, como eu também não devo e ninguém deve. Às vezes a gente fica estudando essa palavra aqui e falando desses temas, a gente fala assim, nossa, mas que chato, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente tem só na nossa mente aquele negócio assim, não, a Bíblia só trata de assuntos espirituais. O livro de Deuteronômio é um livro de lei. Então, a gente tem que entender que esse assunto não está fora do contexto da palavra de Deus. Ela está dentro, está se tratando aqui. Então, a gente precisa... O que acontece? Os crentes passaram muito tempo, parece que anestesiado. Porque se os irmãos lembram, ou quem já é convertido há mais de 20, 30 anos, os irmãos vão lembrar que, naquela época, as músicas, as mensagens, as palavras, era tudo voltado para o porvir. O crente era treinado para a vida na terra feliz e já visto a terra feliz lá no céu. Era uma vida por vir, era tudo lá. E deixou de se lutar, de entender os direitos do cidadão. O crente ele não lutava mais pelos seus direitos. Por quê? Porque não, essa vida aqui é assim mesmo, é sofrimento e eu tenho que ser humilhado mesmo. Por quê? Porque o negócio meu é só no céu. A minha vida é no porvir, lá em cima. Agora, nós estamos vivendo um contexto em que os crentes, eles entenderam a palavra de Deus, que o crente tem direito, ele tem direito de lutar, porque a vida é sim no porvir, a vida eterna, a glorificação é lá, mas eu preciso viver a minha vida aqui com dignidade. Portanto, eu não vou ser saco de pancada de ninguém, porque eu tenho que aguentar tudo, porque eu sou crente. Então, o crente ele tem sim que estar antenado para todos esses assuntos que regem a nossa sociedade que nós estamos vivendo agora. Porte de arma, os direitos humanos, todos esses assuntos, aborto e tudo mais, eu preciso saber. Mesmo porque se eu for questionada a respeito, eu tenho que dar uma resposta que satisfaça. A palavra de Deus diz que você tem que estar apto para responder a razão da tua fé. Se você tem uma razão de fé, você precisa ter uma resposta convincente. Aí você fala assim, não, mas o que você acha do porte de arma? Não, eu não falo sobre esse assunto não, porque o meu negócio é só na vida eterna e eu estou só esperando Jesus voltar, a trombeta tocar e eu subir e eu não quero saber de nada aqui. Mas e se eu viver 100 anos? Se eu ficar 100 anos aqui, essa sociedade é que eu vivo. A minha família vive aqui, os meus netos vão viver aqui, e eu preciso
Porque o que vai acontecer daqui para frente é um legado que nós vamos deixar. Nós não podemos lavar a mão e tampar os nossos olhos para esses assuntos. Amém, Então, Anísia. Eu pensei que eu ia morrer e não ia ouvir essa palavra. Ô, meu Pai eterno, olha aí. Amém, glória a Deus. O crente, ele vive nessa terra, não é um alienado, não. A gente tem que... Pode ser, amados. Não Ora, pode ser. Nós não foi isso. Antigamente, os crentes era aquele crente que ficava só cantando aquela música lá, já vista Terra Feliz, e tudo que ele falava é assim mesmo. Nós estamos esperando a volta de Jesus. É assim mesmo, Jesus vai voltar e tudo certo, e arrebatamento. Só que isso vai acontecer, amém, glória a Deus, vai, eu creio, amados. Mas eu estou aqui. Então, o que acontece? Nós não podemos fechar os olhos. E o livro que nós estamos estudando já estava tratando desse assunto. Eles agora iam formar uma nação, a nação precisa de lei. O tempo acabou, pastor, e agora nós faz o quê? Nós não terminamos o assunto, entendeu? Aí o que acontece? Nós precisamos entender que as leis existem, precisam ser obedecidas, mas eu preciso estar antenado. Eu sou crente, mas eu não aceito tudo. Eu não posso aceitar tudo. Porque se você aceita tudo, você não está lendo a Bíblia direito. Você tem que reivindicar, que você tem que se colocar, falar assim, não, eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, a minha fé é essa. Que nem o Albino falou ali, Camilu falou, olha, eu estou aqui, eu sou policial, essa é a minha profissão. Isso vale para todos os outros, as outras profissões também. Senão, o que você diria das outras profissões? Que coisas que você fala, meu Deus, que absurdo. Mas como é que ele vai fazer? Se é a profissão dele. Então, nós precisamos entender que nós somos cidadão desta terra, embora somos também cidadão do céu. Aleluia. Nós somos cidadão que temos duas... como é que fala aí, pastor? Quando a gente tem duas nacionalidades. Né? Nacionalidade. Então, eu sou cidadão do céu e sou cidadã da terra. Eu preciso viver de acordo com as regras do reino, que a gente aprende na palavra de Deus, e preciso viver com as regras terrenas, que é onde eu estou agora. Aí depois que eu morrer, aí depois se fizerem outras leis, tudo bem, vocês obedecem aí. Mas eu preciso, porque é uma lei que rege todo mundo. Né? Então precisamos sim estar atento. E o livro de Deuteronômio vai falar assim, olha, a partir de agora... Mas estava falando só da morte? Que, olha, tem uma outra coisa que acontece muito. Mas a lei estava dizendo que, olha, nessa nova terra as coisas vão funcionar assim. E a gente não liga. Olha o ponto 2, deixando a pena capital para lá, né? Para trás, ela já passou. Vamos para outro assunto. O segundo ponto aqui, eu vou falar só mais um para a gente encerrar, porque não vai dar tempo da gente chegar no final. Calúnia e perjúrio eram ofensas capitais. Vocês já pensaram, amados, se isso hoje fosse ofensa capital? Porque ameaçava a integridade do indivíduo e da comunidade. Deuteronômio 19, de 15 a 21. O que você vê hoje? Calúnia é um negócio tão banalizado que as pessoas fazem e nem temem. Mas naquela época, estava falando, ó, nessa nova pátria aqui, ó, calúnia e perjúrio vai ser ofensa capital. Então, eles estavam criando regras. Né? Depois, as outras que não vai dar tempo da gente comentar, mas ele vai falar do empoderamento feminino. Hoje nós temos um medo danado de falar de empoderamento feminino, porque empoderamento feminino hoje é completamente diferente do empoderamento que a Bíblia fala. A condição da mulher era importante e a mulher não devia ser violada na sua personalidade e nos direitos que lhe cabia no papel social por ela estabelecido. Isso é empoderamento feminino. É o seu direito não ser violado. Eu não quero saber se eu posso depilar ou não posso depilar. Eu quero saber dos meus direitos, os direitos que eu tenho, que eu quero receber. Isso, para mim, eu tenho meu direito, eu tenho acesso a esse benefício, então é um empoderamento meu. E a Bíblia está dizendo, Deuteronômio 21, de 10 a 17, o 23, está falando a respeito desse direito que a mulher tem que ter.
E isso é empoderamento feminino. Hoje em dia, se trata de empoderamento feminino como se decidir o que é meu corpo, minhas regras, eu depilo, se eu não depilo. Eu quero saber disso, cada um faz da tua vida o que quiser. Eu quero saber dos direitos que a Bíblia garante que eu tenho. Isso é empoderamento feminino. Um dia eu ainda vou falar com as pessoas, fazer uma mensagem a respeito de empoderamento feminino, para a gente desmistificar esse negócio de empoderamento feminino, porque eu acho que está fora do que a Bíblia ensina para a gente. Ai dos pastores se não fossem as mulheres na igreja, e tenho dito. Exatamente, a mulher precisa ser reconhecida como o texto, a definição aqui, ó, na sua personalidade e nos seus direitos, que lhe cabe no papel social por ela estabelecida. O que está determinado, o que essa mulher pode fazer, que tem que ser reconhecido nisso. E aí fala, mas o Antigo Testamento desvalorizava a mulher. Meus amados, isso aqui é o livro de Deuteronômio. Lá no começo, o livro da lei. Então, a gente precisa entender, Jesus ainda vai além ainda, Jesus deu voz, Jesus deu vez, Jesus deu a audiência para essas mulheres. Então, a gente precisa começar a entender um pouco esse negócio de empoderamento feminino aí. Aí o 4, a dignidade humana não deveria ser perdida devido à pobreza. Olha, a Bíblia fala da ajuda dos necessitados, perda temporária da liberdade, fala de sequestro, do castigo corporal excessivo. Isso tudo era a lei da nova nação. Né? Que tudo isso aqui tem versículo como referência. Depois eu posso até passar para os irmãos estar pesquisando. O 5, todo israelita era merecedor do salário decente. Olha, está falando até do salário que eles deviam receber. Ter julgamento justo, ter participação nas colheitas, a posse da terra segundo o seu campo. Justiça social. Justiça social. Tem Karl Marx. Exato. Então, a Bíblia é maravilhosa, gente. Ela tem tudo, graças a Deus. E a gente acha que todas essas coisas são coisas agora desses políticos modernos que fizeram. Amados, já está descrito aqui, né? Da justiça social. Terra, até o descanso da terra, o descanso da terra, a ecologia, o cuidado, tudo isso. Sim, o trabalhador é digno de receber um salário, não é ser escravo. Então, tudo isso vem normatizando. Olha, o 6, o casamento devia ser protegido pela pureza pré-nupcial, fidelidade conjugal, instrução sobre Deus e a lei, estabelecimento nacional para que tenha prioridade os laços familiares. Já está defendendo a família desde o começo lá. Então, a gente está discutindo isso agora, se é família, se não é, um modelo novo de família. Queridos, fidelidade conjugal, a estabilidade nacional da família. Então, isso tudo já está falando. O 7, o ambiente era propriedade de Deus e uma bênção a ser administrado com respeito à terra. Olha, está falando. E o que é a respeito das plantas, dos animais? Não é essas ONGs modernas que protegem os animais que inventaram nada. Já está aqui. Então, a gente precisa entender que a Bíblia é um livro que trata de tudo. Já está estabelecido. Mas o homem foi desvirtuando tanto que hoje nós temos isso aqui. A gente não entende mais o que é certo e o que é errado porque as pessoas desvirtuaram o que a Bíblia falou que era certo. Né? E se a gente for falar isso, vai falar que a gente é bitolado, que a Bíblia é um livro antiquado, que a Bíblia é um livro machista. Como assim? Já acabou de dizer aqui que as mulheres têm que ser respeitadas, que os animais, as plantas, o trabalhador, tudo isso está falando aqui. Então, a gente não tem muito que debater esse assunto, porque a Bíblia já é clara nesse assunto aqui. Então, essas leis, os que ficaram ali, os mais velhos, estavam dizendo assim, isso aqui vai fazer parte da nova terra. Lá vai ser assim. É a constituição da nova nação que estava sendo formada. Olha, a constituição é essa aqui. Né? Então, a gente precisa ler a Bíblia com discernimento e entender que a Bíblia é um livro completo,
Porque, assim, a gente lê um livro e tem gente que, se não vê no sentir de Deus uma revelação naquela passagem, já acha que está sendo mal interpretado. O livro de Deuteronômio é um livro de lei. Lei não é para sentir frio no espinha, é para você entender o que a Bíblia quer que você faça. Entendeu? Não é para sapatear, é para você entender aquilo que Deus quer que você faça. Isso é uma lei que vigora para os crentes até hoje. Se você leva uma vida tudo bem, mais ou menos, aí é outro negócio. Mas a gente tem que entender que a Bíblia tem aplicação para tudo. Aí tem o versículo-chave do livro, né, que está em Deuteronômio 4:29. Então, dali buscarás o Senhor teu Deus e o acharás quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando é que você vai achar a Deus? Quando você buscar de todo o teu coração? Quando é que você vai achar? Quando você obedecer todas essas leis que eu estou dizendo aqui. E parece que alguém também já repetiu isso lá no Novo Testamento. Já falou lá. Acho que foi Monteiro Lobato. Exato. Então, alguém já falou lá no Novo Testamento. Então, a gente tem que ver que a Bíblia é quase um livro todo condicional. Olha, se você me buscar, você vai me achar. Me busque de todo o teu coração, de toda a tua alma, você vai me achar. Mas vai me achar quando? Quando eu estiver fora da lei? Quando eu matar, quando desrespeitar as mulheres, defraudar a terra, quando eu maltratar os animais, quando eu estiver fora daqui, não. Quando você obedecer essa nova Constituição da nova nação que está sendo criada, você vai me buscar e você vai me achar. O livro encerra, Nízia, dentro de todo esse condicional de maldição e bênção. Sim. E ele encerra mostrando para a gente que não importa quem seja você, mas tem que obedecer a Deus e tem que ser do jeito de Deus, não é do seu jeito. E é interessante o capítulo 34. Pode falar do capítulo 34, não? Pode falar, opa. O capítulo 34, o verso 4, se você tiver com a sua Bíblia, abra, marca esse texto. É maravilhoso isso. A gente está falando ele vai fechando o ciclo. Ele termina um ciclo e vai começar outro. Termina essa história tão bonita de Moisés, mas termina Deus falando para a gente assim, ó, é esse Moisés, esse cara conduziu o meu povo, mas ele vai sofrer consequências da desobediência dele. E olha só o que diz o verso Deuteronômio 34:4. Eu vou ler na NVT. Está escrito assim: o Senhor disse a Moisés: essa é a terra que prometi sobre juramento a Abraão, Isaque e Jacó. Quando disse: eu a darei aos seus descendentes. Sim, permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não passará o rio para entrar nela. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme o Senhor havia dito. O verso 7, Moisés tinha 120 anos quando morreu, e, no entanto, ainda enxergava bem e tinha todas as suas forças. Verso 10, nunca houve em Israel outro profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. Que lindo esse final, né? Nossa, então quer dizer que se eu for bem bonzinho assim, e eu for igual Moisés, e não haver outra pessoa igual Moisés na face da terra, eu vou receber a bênção, irmão. Vai receber em nome de Jesus. É por isso que eu estou falando, pastor, que às vezes a gente interpreta a Bíblia de uma maneira errada. Se tem uma pessoa que Deus podia falar, não, coitado, vou mudar de ideia e vou abençoar esse cara, era o Moisés, né? Ele merece entrar, né? Ele não foi bom. E o texto diz, nunca ficou de fora, por quê, pastor?
porque havia ordens que ele deveria cumprir. Desobedeceu. E ele desobedeceu. Ele não cumpriu aquilo que Deus queria. Irmãos, existem coisas que a gente hoje condiciona. Eu vou se eu quiser, eu faço se eu quiser. Não é assim, não. Mas o relacionamento com Deus, nós estamos lidando com Deus. E Deus não se deixa escarnecer. Ele não é um Deus de frouxidão, ele é um Deus que quer que a gente ande em linha reta. Ele podia ter olhado e falado, esse cara sofreu demais na mão desse povo. Foram 2 gerações, mas... Sim. Porque ia servir de mau exemplo para Caleb e para Josué, né? Exato. Exato. Então, o que a gente vê? Não é bem assim do jeito que a gente quer que seja, porque hoje está sendo pregado um evangelho onde diz assim, não, meu querido, vem como estás e fica como estás, e nós estamos tudo bem, nós vamos levar, e Jesus eu estou apaixonado por Jesus, e Jesus é apaixonado por você também. Aonde é que existe isso, minha gente? O que existe é a lei, que é os mandamentos de Jesus, e a obediência da tua parte. Agora, Deus abençoa? Claro que abençoa, está aqui. Olha, de quando você me buscar de todo o teu coração, você vai me achar, quando você estiver dentro desse requisito aqui. E aí, assim, só para fechar, né, que já passou da hora, para não deixar assim para a semana que vem. Vai que o povo deixa nós dois conversando sozinho aqui. Então, vou encerrar rapidinho. O que eles tinham a intenção de fazer com que o povo entendesse? Ele queria deixar 4 mensagens para aquele povo novo que ia entrar na Terra Prometida. Lembra que todas as instruções foram passadas na terra de Moabe. Eles só deixaram o povo atravessar depois que aprenderam a lição. É isso, não se entra na Terra Prometida de qualquer jeito para chegar lá e aprender, não. Então, a gente tem que entender que para a nossa vida é assim também. Nós vamos aprender primeiro, depois nós atravessamos o rio e nós vamos para a Terra Prometida. Então, era isso que ele queria deixar. E ele deixou 4 indicações. Cuidar, recordar, saber e guardar. Então, se tudo que nós temos que deter hoje desse livro de Deuteronômio é o capítulo 8. Fixa bem na tua cabeça, o capítulo 8, porque todas as outras coisas estão falando da lei. Capítulo 8, versículo 1. Eu vou lendo rapidinho, porque se eu for falar vai demorar muito. Eu vou ler. Primeiro, capítulo 8, versículo 1. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Então, a primeira palavra aqui é cuidar. A primeira lição é cuidareis em cumprir. A minha tradução está, obedeçam cuidadosamente. Cuidadosamente, ou seja, cumpra. Isso é o que está valendo. A obediência é essencial. Deve ser a base da nossa fé. Nada é mais importante para Deus do que a nossa obediência. Então, nós precisamos lembrar que foi a desobediência a queda do homem. Se não tivesse havido a desobediência, não tinha tido a queda. Então, precisamos restaurar essa obediência para poder entrar, então, herdar aqui a terra prometida. Segunda palavra de orientação para nós hoje, versículo 2. Recordar-se-ás de todo o conselho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Isso tudo aconteceu para provar o coração, para saber se eles guardariam ou não os mandamentos. Posso ler na minha tradução? Pode ler. Lembre-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto, estes 40 anos, humilhando-os e pondo à prova o seu caráter,
para ver se vocês obedeceriam ou não os seus mandamentos. Aí. Deus prova, né, amados? Deus prova para poder saber como é o teu coração. Olha aí. Então, a palavra aqui é você lembrar, é você recordar. Recordar de quê? O caminho da disciplina. O que eu fiz quando eles desobedeceram lá atrás? O que aconteceu? Que eles precisaram usar a fé, os milagres que foram acontecidos. Então, primeiro Deus testa, Deus prova, depois ele aprova. E eu sinto falar para os irmãos que cada vez que somos reprovados, somos provados novamente. Isso ninguém gosta de ouvir. Mas o crente tem que entender que todas as vezes que ele é reprovado, ele faz a prova de novo. Antigamente na escola era assim, né? Agora eles passam os alunos de qualquer jeito. Mas antigamente, se você errou, reprovou, tem que fazer a prova de novo. Funciona ainda aqui no nosso texto aqui. Então, os meios de Deus sempre foi isso, né? É retributivo, sim, mas educativo também. O caminho é difícil, mas é o caminho certo. Não importa. Isso nós temos que ficar atento. Então, recordar é o incentivo. Lembre-se, gente, de tudo aquilo que vocês aprenderam. A terceira palavra, versículo 5 do capítulo 8. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Sabe, queridos, vocês precisam saber por que Deus permite que seus filhos sofram. Então, Deus primeiro precisa curar para depois usar, amados. Isso foi sempre assim. Então, o povo diz... Porque a gente não é um docinho, frozinha de Jesus, como o pastor sempre fala, não. Então, nós precisamos aprender. Vocês precisam saber que Deus disciplina o seu povo. Precisa saber. Então, lembre-se disso aí. Primeira palavra, cuidar. Segundo, recordar. Terceiro, saber. E quarto, versículo 11. Guarda-te, desculpa. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo seus mandamentos e seus juízos e seus estatutos, que hoje te ordeno. A palavra é guarda-te, guardar. É uma palavra para nós hoje, guardar. Pastor, você vai falar? Não esquecer do Senhor, cumprir os seus mandamentos. Eu quero, irmã Nízia, a hora que puder. Então, cumprir os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos. O verso qual é? 11. Desculpe. Pode seguir, desculpe. É que enquanto os irmãos procuram aí... Pode falar, irmão. O problema, irmã Nízia, é o seguinte, naquele tempo, hoje, inclusive eu estou incluído nisso, o povo só quer o amor de Deus. A justiça deixa para lá. E não é assim. Tudo que vem de Deus tem que ser obedecido. Exatamente. Então, é obedecer em tudo. Então, olha, guarda-te de obedecer tudo aquilo que o Senhor falou. O versículo 14, ele vai do capítulo 8, diz assim, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Isso é o que acontece com quem se esquece do Senhor, com quem não guarda os mandamentos. Lembra, eles foram para a escravidão lá. Ele está recordando aqui para falar assim, olha, lembre-se disso, hein? Não se esqueça disso não, ó. Não te esqueças do Senhor teu Deus, porque eles estavam lá na casa de escravidão. Então, precisamos ficar atento nisso. Orgulho no coração. Cuidado com isso. Autossuficiência. Versículo 17. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Mentira! Não foi você, foi Deus que te deu.
E ele estava orientando o povo lá, não pense isso, que essa autossuficiência não é para nós, o povo de Deus. Então, essa orientação ainda serve para nós. Então, de tudo que nós precisamos guardar aqui, de tudo que nós lemos hoje, além de rever as leis e tudo mais que trata o livro de Deuteronômio, são 4 verbos importantes: cuidar, recordar, saber e guardar, que é o capítulo 8 do livro de Deuteronômio, e é isso aí, e é essa aplicação para nós hoje. E aí, a próxima semana, o pastor vem com os livros históricos e nós vamos encerrar, senão o povo vai bater na gente. Amém, pastor? Amém, Conclui mas eu aí. acho que alguém quer falar mais alguma coisa, só para a gente encerrar? Foi muito bom. Ok, bênção demais. Nós vamos... louvado seja o Senhor. O verso... Eu quero encerrar, né? Esse tempo. Foi maravilhoso esse período que a gente... E hoje foi também uma recordação, né, daquilo que a gente já tinha ouvido, né? Sim. E o último verso do Deuteronômio, do 5º livro... Divide em 2 partes. Deuteronômio. Fala em 2 palavras. Deuteronômio, que sai. É por aí. 34, 12. Para a gente encerrar, ele diz assim: com grande poder, Moisés realizou atos temíveis diante dos olhos de todo o Israel. A gente aprende, eu encerro dizendo isso, que foi um homem que teve muito poder, né? Um homem que Deus usou tremendamente. Mas quando Deus precisou discipliná-lo, Deus disciplinou. Exatamente. Quando Deus precisou puxar um pouco as rédeas, ele puxou. Porque o Senhor ama. E o Senhor ama Moisés, amou Moisés e também nos ama. E a gente precisa ver isso como uma forma dessa prova de Deus, desse processo no deserto, como uma forma de amadurecimento e crescimento. Agora nós vamos ver Josué dizendo assim, a gente vai ver no próximo domingo: santifiquem-se, porque amanhã grandes coisas o Senhor vai fazer no meio do seu povo. Mudou? Ou seja, não. Obedeçam e levem uma vida regrada, porque as maravilhas Agora, de Deus depende da minha forma de reconhecer Deus. Eu levo uma vida relaxada, eu levo uma vida que não tem compromisso com Deus, primeiro eu e depois as coisas de Deus, e aí eu quero receber a bênção. Mas a Bíblia está dizendo que não é assim, né? Nós estamos vivendo um novo tempo, né? A igreja está vivendo um novo tempo, e a igreja a gente não pode ler esse texto e desconectar da nossa realidade hoje. Sim, você quer, de fato, que grandes coisas o Senhor faça no nosso meio? Você quer que grandes coisas o Senhor realize nessa comunidade de fé chamada Primeira Igreja Batista em Bertioga? Ok. Então, vamos nos santificar, vamos obedecer, vamos viver uma vida de busca em agradar a Deus, não a nossa vontade, agradar a Deus, para que grandes coisas o Senhor venha fazer nesse nosso retorno. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus te abençoe e que a gente possa viver essa busca por uma santidade, o relacionamento com Deus, para que isso reflita no meio da nossa comunidade de fé. Exatamente.